A partir de hoje, o Jornal Regional inicia uma rodada de entrevistas com vereadores eleitos ou reeleitos de algumas cidades aqui da nossa região. Começamos pela cidade de Aparecida e a cada dia, 2 vereadores estão sendo convidados para vir aqui conversar com a população ao vivo nos estúdios do Jornal Regional para que você, que é morador das cidades, conheça um pouco mais do perfil de atuação de cada um dos vereadores e o que eles esperam como desafio para estes 4 anos de legislatura. Pela ordem alfabética do nome que foi utilizado em urna nas eleições, a rodada começa com o vereador André Monteiro, do PL, que foi reeleito com 959 votos aqui na cidade de Aparecida. Vereador, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Bom dia, Edu, bom dia a toda a equipe da rádio, é um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite e bom dia a toda a audiência. O que o senhor motivou o senhor a se candidatar à reeleição? O que o senhor traz também de balanço dos 4 anos que o senhor esteve legislando aqui na cidade de Aparecida? Olha, Edu, acredito que seja mais fácil eu falar o que me motivou a partir para a vida pública, a partir para a política, do que a reeleição em si. A indignação em ver o estado que a cidade se encontra, em ver tanta coisa errada acontecendo e não ter força e não ter poder para modificar essa situação. Então, em 2020, eu decidi me candidatar a vereador. Graças a Deus e ao povo de Aparecida fui eleito com uma votação expressiva, 739 votos na minha primeira eleição. Fiz esse trabalho, continuei com a minha proposta, que seria fiscalizar e denunciar o que eu encontrasse de errado na máquina pública. Algumas denúncias, graças a Deus, também obtiveram resultados positivos. A gente obteve a cassação do prefeito. E é aquela coisa. Eu pretendo continuar com essa linha de trabalho. Em termos também, como o senhor disse, o mandato, inclusive a legislatura passada, foi marcado por algumas denúncias que o senhor apresentou à Câmara, também ao Ministério Público, protocoladas inclusive na sua pessoa. O senhor vai atuar também nesse perfil de fiscalizador por esses próximos 4 anos, acompanhando a rotina nas ruas, setores públicos também aqui da cidade? Exato, pretendo continuar com essa linha, até mesmo porque isso é o core da minha política. E cada político, eu acredito que tem uma linha de trabalho, essa é a minha linha de trabalho, isso é o que eu prometi fazer desde o início que eu me propus a ser uma pessoa pública. Desta vez, o senhor fez parte do grupo do prefeito eleito, Zé Louquinho. Como é que deve ser essa relação também com o Poder Executivo e mesmo sendo do grupo do prefeito eleito, o senhor também, mesmo partido inclusive, Exato. Mantém essa linha também de fiscalização, independente de qualquer questão? Exato, independente de qualquer questão, mantém essa linha de fiscalização. É aquela coisa, eu espero conseguir ser um vereador mais propositivo nessa nova legislatura, apresentar projetos, apresentar propostas, conseguir melhorias para a cidade. No entanto, a fiscalização, que é o meu principal mote enquanto vereador, e acredito eu que seja a principal função do vereador enquanto homem público, deva continuar da forma como foi. Recordo que no começo do outro mandato do senhor, a gente falou um pouquinho, inclusive, sobre busca de recursos também, articulação com deputados. Para esse mandato, o senhor também espera ter algum trabalho nessa linha? Já tem algo em vista também para buscar recursos para a cidade, tendo em vista a necessidade que há, inclusive, de verbas aqui para o município? Sim, tenho. Até mesmo porque no outro mandato, no mandato passado, de 2020 a 2024, eu fui eleito por um partido que era um partido muito pequeno, um partido nanico, como popularmente é dito. E a gente não tinha representatividade. Eu tinha sido eleito pelo Patriota. Na janela de 2024 eu migrei para o PL e fui eleito pelo PL. O PL hoje é o maior partido do Brasil. Então, assim como os deputados procuram apoio, eu procuro o apoio de um deputado, não só federal, mas também estadual, para chamar de meu e trazer recursos e melhorias para a cidade de Aparecida. Importante lembrar também que, como o senhor destacou, essa questão de projetos, de articulação no próprio legislativo em si, ela é importante. O senhor tem alguma área, algum setor, algum desafio que o senhor elenque como prioridade para esse mandato, algum projeto que o senhor já tenha em vista também para apresentar, para discutir com os pares? O principal projeto que eu posso dizer que hoje eu penso a respeito é um projeto de um aplicativo para zeladoria urbana. Por quê? Porque a gente sabe hoje, como o cidadão está aí na sua casa acompanhando através do seu smartphone, da sua TV, hoje a população é muito ligada nessa questão de redes sociais e internet. Então a ideia minha para esse mandato inicialmente é conseguir emplacar na cidade de Aparecida um aplicativo que faça essa função de zeladoria urbana. O cidadão, ele encontrou um buraco na rua, ele encontrou uma árvore que precisa ser podada, uma lâmpada que precisa ser consertada, ele pega o seu próprio smartphone, faça uma fotografia e encaminhe para o poder público direto, sem a necessidade de um vereador intermediar essa situação para acabar com o que a gente chama de varejinho na política.
porque assim os vereadores vão ter mais tempo para poder fiscalizarem. Em termos também da própria convivência do Legislativo, o senhor foi reeleito, conta também com seus pares na Câmara Municipal, alguns que foram reeleitos, outros que são novos. Como que deve ser essa questão até da união, que foi até pedida pelo prefeito eleito, no sentido de fortalecer o município, o diálogo, a conversa está boa entre os vereadores também? José Eduardo, isso aí é uma coisa que a gente vai ter que vivenciar ao longo desse ano. Não posso falar para você que vai ser de uma forma boa ou que vai ser de uma forma ruim. Eu espero que seja boa. Mas se for ruim, quem perde é a cidade. Infelizmente, se formou um bloco, ao meu ver, de oposição ao prefeito José Luiz Rodrigues, principalmente capitaneado pelo número 1 do então ex-prefeito, vereador Juninho Corpo Seco, e a gente espera que a Câmara não seja um empecilho para as ações do Executivo. Porque a Câmara, na legislatura passada, ao meu ver, ela foi omissa até demais. Agora, nessa legislatura, eu espero que a Câmara tenha uma postura principalmente propositiva com relação ao Executivo e não faça, o que eu posso dizer, chantagem política. Em termos de participação popular também, a gente vê que o senhor tem uma boa adesão dos moradores aqui de Aparecida que acompanham suas publicações, as lives, por exemplo, mas isso não se reflete muitas vezes na participação popular na própria Câmara em si, nas sessões que acabam sendo mais esvaziadas. Existe algo pensado, uma possibilidade de talvez levar essa população para acompanhar mais de perto, ver essas situações que às vezes ficam ali mais no cotidiano político da cidade, mas não chegam na vida, no cotidiano do cidadão em si? O meu discurso de posse foi exatamente em virtude disso, pedindo a participação popular na Câmara Municipal. Porque o cidadão médio, o afegão médio, como a gente costuma dizer, ele tem a obrigação de 4 anos ir lá e votar no vereador e no prefeito. No entanto, a gente entende que, pelo menos eu entendo dessa forma, que o cidadão vai lá e vota e depois ele esquece. Ele tem que cobrar, ele tem que continuar com essa fiscalização, ele tem que continuar com essa atividade política na cidade. Embora ele não seja um protagonista político, o cidadão é quem paga e quem decide quem vai estar lá. Então, por isso que eu peço a participação popular, até mesmo para que depois não fique simplesmente nos grupinhos de WhatsApp e no Facebook, vereador X fez isso, vereador Y fez aquilo. Que a população possa estar em massa na Câmara para ver como se posiciona, como vota, como participa do Poder Legislativo cada vereador. E até mesmo para que cobre também do Poder Executivo mudanças. Porque nesse meu primeiro mandato eu tive muita adesão popular, assim como você disse, nas minhas lives, nas minhas incursões, nos meus processos que eu acabei ajuizando contra a então administração. E boa parte do clamor popular foi o que reverteu a questão política na Câmara, que sobreveio à cassação do prefeito Periquito. O José Antônio Rezende está participando aqui com a gente, parabeniza o vereador André Monteiro. Este faz o papel de vereador, fiscalizar, faz leis. A Aline também desejando bom dia aqui, muito obrigado. A Celeste Iris também, Claudinei Avelino. Nosso muito obrigado a todos que interagem conosco. O senhor conseguiu, inclusive, ter um aumento de votação, né? O senhor acredita essa questão da melhoria na votação também a esse trabalho de fiscalização, a confiança da população em si? Como o senhor espera também corresponder a esse expressivo aumento na votação que o senhor teve de um ano para o outro? Acredito que sim, José Eduardo. Na primeira eleição eu era uma aposta. A reeleição é muito mais difícil do que uma primeira eleição. Porque na reeleição a população conhece o seu trabalho, conhece a pessoa e conhece suas propostas. Nesses 4 anos, eu me mantive fiel ao meu propósito, fiel às minhas propostas, que eu disse durante a campanha que eu não bancaria o bonzinho, que a minha principal atuação seria o campo da fiscalização. Eu mantive essa linha e acredito que a população tenha acompanhado esse meu trabalho e tenha aderido, de certa forma, trazendo esse resultado positivo aí no aumento de 220 votos que eu tive da eleição passada para essa. O João Pedro, do bairro Rosa de Ouro, aqui em Aparecida, pergunta ao vereador André Monteiro se vai acompanhar de perto as nomeações dos cargos comissionados da GCM. E ele complementa aqui dizendo que perguntando o que o vereador pensa a respeito de parentes ou cônjuges de outras pessoas ocupando cargos de confiança na prefeitura também. Ele perguntou cargos comissionados na GCM. Da GCM primeiro. Na GCM é aquela coisa, só podem ter cargos comissionados na GCM quem é GCM de carreira. Então já é um ponto muito bom. O secretário, ele pode ser alguém que não é GCM de carreira. No entanto, pelo que eu percebi, o comandante da guarda hoje ficou o comandante Chagas, que é uma pessoa que, ao meu ver,
goza de uma certa credibilidade, de um certo prestígio e tem apoio de parte da guarda. A gente sabe que o corporativismo dentro da prefeitura, em todos os setores, é grande. É um desafio que ele vai ter e ele pode contar com o meu apoio. Com relação aos cargos da guarda, a gente espera que seja feito de forma idônea e principalmente que não leve para o lado pessoal as questões. O Ademilton Lopes, da Ponte Alta, quer saber se o vereador vai continuar com a mesma postura de fiscalização que tinha no outro governo, é algo que a gente tem abordado aqui também, né? Sim, é o que eu falo. Acredito que eu vá ser, dessa legislatura atual, o vereador mais cobrado no tocante a esse sentido da fiscalização. Mas eu preciso deixar um recado claro para a população. Aparecida elegeu 9 vereadores. Caso eu seja omisso na fiscalização, vocês podem cobrar dos outros 8. Não fique esperando só a fiscalização da minha parte. Assim como eu disse, eu espero continuar fiscalizando, eu desejo continuar fiscalizando. No entanto, uma coisa que eu preciso deixar bem claro é o seguinte: não existe denúncia de fato que não existiu. Se não existir ilícito, se não existir crime, se não existir fraude, não tem como eu denunciar. A fiscalização ela vai continuar havendo. Só que no mandato passado houveram diversos crimes, diversas fraudes, diversas coisas que eu pude trazer ao conhecimento da população. Se nessa não houver, não tem como eu fabricar uma denúncia. Então fica o meu pedido para você, cidadão, que procure também os outros 8 vereadores, para que eles possam exercer essa atividade fiscalizatória e que, caso tenham ciência de qualquer ilícito na prefeitura, que tragam o meu conhecimento para a gente tomar as devidas providências. José Carlos, na mesma linha, do bairro Itaguaçu, perguntando se vai continuar com as lives também, que ele acompanha, provavelmente, né? E também está perguntando aqui sobre as lives, as denúncias, principalmente sobre o secretariado. Mesma questão também. Mesma questão. No entanto, José, eu preciso esclarecer uma coisa. Agora, eleito pelo partido do prefeito, eu espero ter o apoio do prefeito para que assim eu possa ser um vereador propositivo, como eu disse no início da entrevista. Outro trabalho importante também da Casa de Leis é a questão das comissões. Como que deve ser a atuação? O senhor tem alguma comissão mais prioritária? Questão dos pareceres, análise dos projetos, agora, inclusive nesse papel de ter sido eleito pelo partido do próprio prefeito. Essa atuação nas comissões, o senhor enxerga de qual forma também? Eu espero que a Câmara, a mesa diretora da Câmara, qual foi eleita, não haja da forma como agiu na posse. Eu espero que a mesa eleita ela siga o princípio constitucional e o princípio da nossa lei orgânica de proporcionalidade partidária. O artigo 58 da Constituição e o artigo 22 da nossa lei orgânica estabelece que deve existir uma proporcionalidade entre a mesa e também as comissões. A comissão do maior interesse meu hoje é a Comissão de Constituição e Justiça, ou Justiça e Redação, como assim é dito aqui, em virtude de ser estudante da área do direito. Então, para poder acompanhar essas questões jurídicas desses projetos. O Lincoln Donaldo Godoy, ele está parabenizando aqui o vereador André Monteiro e pergunta se pode nos dizer como ficará a questão de ordens judiciais que a gestão passada deixou de cumprir. Ele diz agora que com a questão do partido, o senhor também estar nesse novo partido, tem uma grande repercussão a cobrança e pergunta de questões passadas aí que acabaram ficando para trás, se virão para frente também com cobranças e outras questões que a justiça talvez venha com relação a denúncias contra a Prefeitura Municipal também. Sim, com toda certeza. Se eu continuar nessa linha e continuar com o acesso que eu tenho hoje ao Poder Executivo, o cidadão, não só o Lincoln, como qualquer outro cidadão, pode me cobrar de qualquer demanda na área da Prefeitura. O problema é que na administração passada eu não tinha acesso nenhum ao paço municipal, nem a secretários, nem a nada. Quando eu chegava na prefeitura era chamada GCM, era chamada a polícia, então fica difícil trabalhar dessa forma. Eu espero que a atual administração mantenha um bom convívio para que eu possa levar essas demandas da população e esperar resultados, e até mesmo cobrar esses resultados. O Evandro Lino está parabenizando aqui também, dizendo que espera que continue com esse empenho na fiscalização do município. A Aline também. Votei no André e não me arrependo, deixando aqui a participação. Também o Roberto Castilho, parabenizando o vereador André Monteiro, diz que ganhou a reeleição pelo seu trabalho na Câmara, que é obrigação dos vereadores fiscalizarem também, de todos os vereadores. E também participação de muita gente por aqui. O tempo acaba sendo um pouquinho menor, porque são 9 vereadores que a gente vai ouvir aqui ao longo da semana, mas eu agradeço todo mundo que está interagindo também. E, claro, a gente acata aqui como sugestão de pauta as participações de vocês. Por enquanto, vereador André Monteiro, muito obrigado pela presença do senhor aqui conosco. Obrigado. Conte sempre com a reportagem aqui da Rádio Pop e também para repercutir os assuntos da cidade, os assuntos da Câmara Municipal e esse espaço importante aqui para a gente falar do município de Aparecida também.
Eu quem agradeço o espaço mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui, uma rádio extremamente reconhecida pela população de Aparecida. Hoje eu acredito que seja o maior canal de comunicação da população, tanto com nós do Poder Legislativo quanto com o Poder Executivo. E é um prazer estar sempre aqui, estou sempre à disposição.